Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje, processos de enriquecimento do urânio, ok? Então, ficar ligadinho aí nessa aula, super interessante, certo? Esses processos de enriquecimento que acontecem aí no urânio para a produção de energia, tá ok? Então, a aula de hoje, né? Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre o combustível nuclear. Vamos falar dos processos de enriquecimento, aí que a gente entra na aula de fato, e o urânio no Brasil também, certo? Fica ligadinho aí que tem muita informação, ok? Tem muita dica legal. E também eu preciso que você tenha assistido aulas anteriores sobre esses assuntos, né? O assunto aqui de física nuclear, tá ok? Para que você consiga entender bem a aula de hoje. Se você tiver perdido as aulas anteriores, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias todo o material, certo? Se você precisa revisar também, você também encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Além disso, além da plataforma Gonçalves Dias, com todo o material que tem lá, certo? Você também pode acompanhar as audioaulas que são transmitidas pela Rádio Timbira, certo? Então lá os podcasts são transmitidos pela Rádio Timbira. E se você quiser acompanhar, né, as audioaulas, as outras audioaulas, as anteriores, você vai encontrar lá no Spotify. Ok? Você pode colocar lá Fique em Casa Aprendendo. Lá você vai encontrar todo esse material em áudio. Né? Não é o áudio desta aula, certo? É gravado uma aula especial apenas com áudio, né? O podcast para você acompanhar. Tá ok? Então vamos à aula de hoje. Bom, urânio enriquecido, certo? Que é o que nós vamos falar hoje, é o urânio com o teor, né, no caso, de 235 de massa atômica, certo? Certo? Então, esse teor de 235 para massa atômica, ele foi aumentado. Certo? Esse que é o nosso urânio enriquecido. Isso através do processo de separação de isótopos. O que são os isótopos? São elementos, certo? No caso do urânio, por exemplo, que vai ter massas atômicas diferentes. Okay? Isso é que nós chamamos de isótopos. Tá certo? O urânio encontrado na natureza sob a forma de dióxido de urânio, tá certo? Olha aqui o elementozinho, né, como é que ele é apresentado, contém 99,28%, por exemplo, de isótopo do urânio 238. Olha só, estamos falando do 235 e agora nós já estamos falando do 238. Tá ok? Então, 99,28% do urânio que nós encontramos é do 238. Apenas 0,7, né, ou 0,711% do seu peso é representado pelo isótopo 235, certo? Então, a maioria é 238 e uma pequena parte, pequeníssima parte, é do 235, certo? Porém, o 235 ele é o mais facilmente fissionável. É o 235 que vai acontecer mais fácil os processos de fissão nuclear. Tá ok? Isso, né, na natureza em proporções significativas. Né? Isso. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o 235. Então nós temos uma grande quantidade de 238, mas o que a gente precisa é do urânio 235, porque é ele que vai ser, né, através dele que vai acontecer mais facilmente os processos de fissão nuclear. Tá ok? Então, é justamente isso que nós estamos procurando, é esse urânio 235. Então, para provocar uma reação de fissão nuclear nos reatores de água pressurizada, nós falamos na aula passada, né, o reator nuclear. Dentro do reator nuclear, nós vamos ter o elemento, que no nosso caso vai ser o urânio aqui. Então, nós temos o urânio. O urânio vai passar pelo processo ali de fissão nuclear em cadeia, certo? Em cadeia, lá já foi colocado
uma quantidade para que esta reação em cadeia ela aconteça de uma forma sustentada, autossustentada, tá certo? E tem ali as liberações de energia. Essa energia vai aquecer a água que está dentro do reator, certo? A temperaturas aí que chegam a 1500 graus Celsius e uma pressão muito grande, né? Uma pressão de 157 atm, tá ok? Então essa água ali aquecida e pressurizada é que vai fazer todo o processo, certo? Então, para que isso aconteça, é preciso dispor de um urânio que contenha entre 3 e 5%, né, de 3 a 5% do isótopo 235. Então eu preciso do 235 já, como eu venho falando, tá certo? Ambos os isótopos, o 235 e o 238, certo, têm a mesma propriedade química. Nós estamos falando do mesmo elemento, que é o urânio. Nós já estamos falando aqui a diferença entre a quantidade de massa que esses isótopos vão ter, né? De massa atômica. Né? Então a única diferença física entre eles são 3, né, nêutrons, que explicam uma pequena diferença da massa atômica. Então o 238 tem 3 nêutrons a mais que o 235. Tá certo? A única diferença é essa. Bom, o urânio enriquecido é um componente crítico, tá certo? Então, ele já está ali na sua massa crítica, certo? Tanto para o uso civil, né, que é a geração de energia nuclear, que é utilizado nas usinas, quanto para o uso militar, que é a produção de armas nucleares. Então, aqui nós temos até uma preocupação quanto a isso. Então, no contexto atual, nós temos um conflito que está acontecendo, certo? Então nós temos um conflito acontecendo ali na Europa, tá certo? Nós temos a nação que tem, né, que contém a maior quantidade de armas nucleares, tá ok? E nós temos um conflito acontecendo num local em que existe uma grande quantidade de usinas nucleares, certo? Então, na Ucrânia nós temos algumas usinas nucleares, né? Inclusive a maior usina nuclear da Europa, né? Que sustenta grande parte da Europa, está na Ucrânia, certo? E na Ucrânia nós também já temos um histórico de acidentes nucleares, que aconteceu lá em Chernobyl, por exemplo. Tá, ok? Então ali nós temos um local em que já tem um histórico de acidentes nucleares, né, de acidente nuclear, simplesmente o maior que já aconteceu, certo? Isso depois da explosão da bomba atômica, né? Lógico. Nós temos uma grande usina também que está nesse país, e nós temos uma nação que está envolvida no conflito que contém a maior quantidade de armas nucleares, certo? Maior em quantidade, bem como eu já falei, e também maior em potência, certo? Maior em quantidade, maior em potência. É por isso que nós temos essa preocupação quanto a esse conflito, para que esse conflito ele se torne um conflito nuclear também, certo? Bom, então compete à Agência Internacional de Energia Atômica, tá certo? Monitorar, fazer o controle, certo? Da produção segura de energia e o destino do urânio, certo? Enriquecido para a geração de energia atômica, de modo a evitar a proliferação de armas nucleares, certo? Tem uma preocupação quanto a novas nações que possam vir a produzir armas nucleares, tá certo? Então, locais de conflitos sempre tem essa preocupação se naquelas usinas de enriquecimento de urânio, se o fim daquele enriquecimento era para a produção de armas nucleares ou apenas para a produção de energia elétrica. É por isso que tem toda essa preocupação. Existem nações que já tinham, né, esse parque de produção de armas e de energia, né, enriquecimento de urânio para esse fim. E existem nações que começaram a implantar esses parques para a produção de energia ou para a produção do fim militar, tá certo? Isso há pouco tempo, né, levando em consideração a Segunda Guerra Mundial. Tá, ok? Então tem que ter todo esse monitoramento, toda essa preocupação.
Acredita-se que os estoques mundiais de urânio-235, né, atualmente enriquecidos, estejam na casa das 2.000 toneladas. A maior parte se destina à utilização de dispositivos bélicos, certo? E propulsão naval. O restante é usado em reatores experimentais e pesquisa, certo? O subproduto do enriquecimento do urânio, certo, são largas parcelas de urânio empobrecido, que é chamado, né? Chamamos de urânio empobrecido, urânio pobre, que é um metal pouco radioativo, certo? 67% mais denso que o chumbo e de utilidades tão diversas como lastro de aviões, blindagem, né, e fabricação de projéteis balísticos, certo? Então esses são os fins que é utilizado. Não há, entretanto, estudos conclusivos acerca da toxicidade do urânio empobrecido, ok? Existe também uma preocupação quanto a ele, que a gente vai já falar. Certo? Então, o termo combustível nuclear é comumente empregado para designar um material que pode sofrer fissão nuclear. Certo? Isso é fato, né? Então, o urânio, o dióxido de urânio, que é a obra-prima, né, a matéria-prima para a fabricação do combustível nuclear dos reatores nucleares, que é utilizado. Este dióxido, ele é muito pobre, como nós já falamos, tá certo? O que a gente precisa é da massa físsil, que é o urânio 235, que pode sofrer, né, a fissão nuclear, certo? Nós temos apenas 0,7% desse urânio presente dentro desse dióxido, certo? 93% é aquele não físsil, é aquele urânio pobre, tá certo? Assim, é necessário um tratamento para separar os isótopos, certo? Físsil do isótopo não físsil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um processo para fazer essa separação. E esse tratamento é conhecido como enriquecimento. Então, o enriquecimento é justamente a gente separar aquilo que a gente vai utilizar para aquilo que a gente não vai utilizar para aquele fim. Um dos processos para realizá-lo consiste em transformar o dióxido de urânio num gás, né, hexafluoreto de urânio. Certo? Nós temos aqui como ele é representado. E fazer este gás difundir-se por placas porosas. Com isso, consegue-se separar, né, o hexafluoreto do urânio 235, certo? Do hexafluoreto de urânio 238. Então a gente vai separar, né, esses elementos. Em seguida, o gás hexafluoreto de urânio enriquecido volta a ser convertido em dióxido de urânio e esse dióxido de urânio, esse óxido, é o que consistirá finalmente, né, o combustível nuclear. É ele que vai ser o produto. Ok? Então, industrialmente são utilizados dois processos de enriquecimento do urânio, né, que é a difusão gasosa e a ultracentrifugação. Tá certo? Então, o processo de enriquecimento de urânio utilizando aqui uma espécie de peneira é justamente essa. Então, entra-se o hexafluoreto de urânio, tá, ok? Então, nele nós vamos ter o urânio 235, o verdinho, e o 238. Percebam o seguinte, o 235 ele tem massa menor, porque ele tem uma quantidade de nêutrons bem menor, né, do que o 238, que tem mais nêutrons, então ele é maior. Tá, ok? O que é que vai acontecer? É uma separação, uma peneira mesmo. Certo? Uma peneira. Vai passar por essa peneira apenas o 235, por ele ser menor. Então ele sobe, ó, ele passa. Ó. Nós temos um local pressurizado. Então ele vai passar. Ó. Certo? E o 238 não vai conseguir passar. Então esse que passa é o urânio 235. É o urânio rico, né? O enriquecido. E o que não passa é o 238, tá certo? Que é o gás pobre, né? Que é o urânio pobre. Então, em cima eu tenho o urânio enriquecido, que ele, né, ele tem um núcleo atômico menor, o tamanho dele é menor, e o que é maior ele não consegue passar. Então, nós temos a separação dos dois. Então, esse é o primeiro processo, né, de separação, tá certo?
Então o que acontece lá? É transformado, bem como eu falei, o dióxido de urânio em hexafluoreto de urânio, tá ok? Então nós temos o gás. Nesse gás, nós temos a separação por peneira, tá certo? O 235 é menor, o 238 é maior, tá certo? O 235, por ele ser menor, ele vai passar por essa peneira e o 238 não passa. Pronto. É um processo bem simples de se entender, tá ok? Na centrifugação é um pouquinho diferente, certo? A separação é feita, certo? Pela força centrífuga, né? Centrífuga é aquilo, não é, que aponta para fora. Centrifugar é jogar para fora, tá certo? Que vai agir nas partículas do hexafluoreto de urânio, cuja o princípio é idêntico àquele que conhecemos na nossa casa, né? Concentrando-se o urânio 238 em uma região mais externa, certo? Que é o urânio 235. Então é o seguinte, eu vou jogar o 238 para fora, mais para fora, né? Centrifugar. O 238 ele vai, né, alcançar esses extremos e o 235 não, ok? Isso porque o primeiro ele é mais pesado. Então você centrifugou, aquele que é mais pesado ele vai ser jogado, né, mais externamente. Né? Somente cerca de 1%, né, em relação ao segundo. Ele é mais pesado 1% só do que o 235. Daí apareceu o termo, né, nós vamos ter o termo ultracentrifugação, né, que é operar em velocidades tangenciais muito altas, para separar dois elementos cujas massas são muito próximas, certo? Então, esse aqui é o centrifugador, ok? Então, aqui que vai acontecer todo esse processo. Então, nós temos a entrada do hexafluoreto, tá certo? Aqui no tubo verde, ele vai descer, não é, para esta parte de baixo, que é onde vai acontecer o processo, tá ok? No momento que ele é centrifugado, o 238 ele é jogado para as paredes externas e o 235 né, ele acaba ficando mais internamente, certo? Acontecendo isso, o 235, o 238 ele vai ser canalizado, tá certo? Está na parede mais externa, ele vai ser canalizado e nós temos aí o urânio pobre e o 235, tá certo? Como ele vai ficar ali na parte impressurizada, ele vai acabar subindo e ser canalizado na parte superior. Então nós temos o urânio enriquecido, tá ok? Então é basicamente esse, é um processo também bem simples, tá ok? O urânio pobre, o 238, tá certo? Que ele acabou sendo barrado ali pela peneira no processo, ele pode ser aplicado na blindagem de tanques de guerras, na construção de projéteis, que são munições aqui, certo? Já que é 2,5 vezes mais pesado que o aço, mas também há uso, né, civil dele, certo? Ele é denso e ele serve como contrapeso na carcaça de aviões. Okay? Então nós temos aqui um tipo de armamento, né, de projétil que é utilizado o urânio, né, pobre. Há uma briga aqui quanto ao uso dele, porque esse urânio, no momento em que ele é liberado, né, como uma bala, por exemplo, como um projétil, ok? Por ele entrar no processo de combustão muito mais rápido, ok? Ele acaba, para algumas blindagens, ele acaba atravessando essas blindagens. Um colete à prova de bala, por exemplo, uma bala de urânio pobre, ela acaba furando, ok? Porque ela vai entrar no processo de combustão muito maior, muito mais rápido do que as balas convencionais. Então há ali há uma briga, né? Não há um consenso quanto ao uso desse tipo de projétil, tá ok? Então tem essa confusãozinha aí. Bom, já o urânio no Brasil. O Brasil possui recursos significativos de urânio, é uma das maiores reservas de urânio que existe, certo? O que leva o país a ocupar uma posição de destaque no ranking mundial, ok? Os recursos são da ordem de 244.778 toneladas de urânio contido, tá certo? Distribuídos entre os estados da Bahia, Ceará e outros estados. Bahia e Ceará se destacam pela quantidade. Estima-se que os recursos sejam ainda maiores, ok? Já
que menos de um terço do território brasileiro foi alvo de pesquisas sobre esse mineral. Tá, ok? A região norte do país tem potencial para abrigar mais de 300 mil toneladas de urânio. Okay? Já foram identificados potenciais em áreas em Pitinga, na Amazônia, onde o urânio encontra-se associado a outros minerais, certo? E também no Pará. Então o Brasil aqui ele tem um destaque. Nós temos alguns países: Austrália, Cazaquistão, Canadá, Rússia, Namíbia, África do Sul, a China, a Nigéria e o Brasil. Tá, ok? Então nós temos aqui o mapa, basicamente nós temos as nossas usinas. Com essa informação nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.